Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais incompreendidos sobre a nossa saúde, que são as análises clínicas. Aposto que tu costumas fazer análises com alguma regularidade. Se não costumas, devias fazê-lo, mas muita atenção às conclusões que se tiram depois de saírem os resultados das análises. Porque é muito fácil tu olhares para as tuas análises, veres que os teus valores estão todos dentro do intervalo e dizeres: está tudo bem. Não, isso não significa que esteja tudo bem. Significa que estão dentro dos valores de referência. Como é que estes valores de referência são obtidos? Basicamente, pega-se numa boa parte da população, uma amostra grande de muita gente, muitas pessoas, avalia-se os valores dessas pessoas, define-se a média dos valores dessas pessoas e basicamente são esses os valores de referência. Com algum desvio, para cima ou para baixo, mas a referência é o valor médio de todas as pessoas que foram analisadas. Ou seja, aqueles valores de referência que estão nas análises não são os valores saudáveis, são os valores médios da população que foi estudada. O problema é que esta população que foi estudada pode não ser tão saudável quanto isso. O único critério para que uma pessoa não faça parte do estudo é se já tiver doenças graves, doenças sérias diagnosticadas. Se não tiveres doenças diagnosticadas, tu podes participar nesse estudo e ser mais um valor para esses valores de referência. O problema é que as doenças começam a criar-se e começam a aparecer muito antes de serem diagnosticadas em termos de exames. Se tu fizeste um exame e te deu uma doença, a doença não começou ontem, nem a semana passada, nem no mês passado. Já começou anos antes a formar-se. Simplesmente ainda não se tinha pronunciado de uma forma séria e de uma forma que aparecesse no exame. Uma pessoa que tem diabetes não ganhou os diabetes ontem, não ganhou os diabetes a semana passada. Ganhou os diabetes há muitos anos, com os hábitos que foi tendo ao longo desses anos. Ou seja, há muita gente que neste momento não tem doenças diagnosticadas, mas tem hábitos que vão certamente provocar doenças daqui a uns anos. E são estas pessoas que estão a entrar no estudo para definir os valores de referência. Pessoas que têm maus hábitos, pessoas que são sedentárias, pessoas com níveis de stress muito altos, pessoas que dormem mal, mas que simplesmente não têm doenças diagnosticadas para já. E é muito importante que tu percebas isto porquê? Porque é muito fácil, mais uma vez, tu fazes análises e dizeres, está tudo dentro do valor normal. Não, está tudo dentro da média de uma população que por si só já não é saudável. Uma população que provavelmente tem excesso de peso, uma população sedentária, com maus hábitos alimentares e que daqui a uns anos vai ter problemas. A doença começa muito antes de se pronunciar nos exames. E é importante que tu percebas isto. As análises são só uma foto momentânea de como é que o corpo está naquele momento específico. Mas as análises não mostram o filme todo. Nem mostram como é que a pessoa vai estar daqui a uns tempos. Porque vamos ser sinceros, quando nós somos novos, o nosso corpo consegue lidar com tudo. O nosso corpo metabolicamente está muito mais ativo, muito mais capaz de lidar com maus hábitos. Mas esses maus hábitos vão ter um impacto no nosso corpo. Simplesmente ainda não é observável neste momento. Se eu agora começar a comer McDonald's todos os dias, eu posso aguentar, na boa, 6 meses, um ano, e se calhar os meus valores nas análises vão estar normais, porque eu ainda sou novo. Ou seja, mais importante do que as análises que te deram, os valores das análises que foram identificados em ti, é percebermos como é que o teu corpo se está a comportar. E o teu corpo dá imensos sinais, imensos sintomas, se quiser chamar-lhe assim, que nos mostram e que te mostram a ti que ele pode não estar a funcionar assim tão bem. Sintomas ao nível da energia, ao nível do funcionamento do teu corpo, sintomas que eu vou passar por eles agora neste vídeo, mas que são muito importantes que tu os analises, que se tu sentires isto, há alguma coisa em ti que tem que mudar, algum comportamento em ti que tem que mudar. Porque tu podes não ter nenhum problema agora, mas há hábitos que têm que ser mudados para que daqui a uns anos não tenhas problemas. Porque muitas das vezes, os hábitos que tens neste momento podem não dar problemas agora, pelo menos ao nível das análises, mas que ao longo do tempo vão aumentando esse risco de problemas graves e que depois já são diagnosticáveis. E se nós pudermos apostar na prevenção, evitar que tenhas esses problemas, é muito melhor do que depois andares a correr atrás do prejuízo quando esses problemas já começarem a fazer-se sentir. O primeiro sintoma, por exemplo, cansaço constante. Assim que tu acordas já estás cansado. Precisas urgentemente de beber café, senão não funcionas. Isto é um sintoma que o teu corpo não está bem. Ponto final.
Se tu me disseres, mas eu gosto de café, eu gosto de beber café porque gosto do café, porque pá, faz parte, estou habituado. Ok, está tudo bem, se gostas do café, bebe o café. Agora, aquela ideia de eu tenho que beber café, senão não funciona, isto é um sinal de alerta grave e muito sério. Não é suposto que o teu corpo precise de café. Não é suposto que tu tenhas que beber café para encarar o dia, para ter energia, para ter disposição, para ter foco. Não é suposto que isso aconteça. O café pode ser um boost, sim, pode ser aperfeiçoar a tua energia, dar-te ali umas migalhazinhas extra, mas tu não podes depender do café para funcionar. Tu não podes depender do café para encarar o teu dia. Outra, prisão intestinal, inchaço, azia. Isto são tudo sintomas de que o teu corpo não está a funcionar como deve ser. O teu corpo está a ter dificuldade em digerir os alimentos, em processar os alimentos, em usar os recursos e os nutrientes desses alimentos para que o teu corpo funcione bem e não está a lidar muito bem com esses hábitos alimentares que estás a ter. Isto são sinais. E muitas vezes as pessoas acham que isto significa intolerâncias ao glúten ou à lactose, etc. Isto não são intolerâncias, simplesmente há alimentos que o nosso corpo processa melhor do que outros. Ponto final. Há alimentos muito mais fáceis de digerir. Dois exemplos muito simples, muito práticos: carne de vaca e iogurte de proteína. Hoje em dia, estes iogurtes de proteína estão muito na moda. Né? Uma forma fácil de ingerir proteína. As pessoas não comem proteína suficiente nos seus dias, mas o teu corpo nunca vai digerir tão bem um iogurte de proteína como vai digerir um bife de vaca. Os aminoácidos, os ingredientes mesmo específicos da carne são completamente diferentes de um alimento processado. Não é que faça mal o alimento processado de todo. Há alimentos processados muito bons, ok? E têm o seu lugar em termos de praticidade, em termos de facilidade. Têm o seu lugar em termos de adesão, em termos de sabor. Está tudo bem. Mas não podemos dizer que é igual. E é importante que nós avaliemos como é que o nosso corpo reage cada vez que nós comemos alguma coisa. Eu dou-te um exemplo meu. Pão, por exemplo, que é um alimento muito na moda porque as pessoas acham que faz mal. Se nós formos a um restaurante e normalmente tem lá as entradas com o pão e às vezes com vários tipos de pão, eu posso comer o pão que eu quiser e o meu corpo reage super, super bem. Fico bem, fico ok, não tenho nenhum problema. Mas eu vivo numa vila pequena e nós ainda temos o padeiro a andar de casa em casa de manhã a deixar o pão. Se eu comer um bocadinho do pão que o padeiro me traz, eu fico inchado, mas mesmo mal disposto. Tipo, não consigo mexer-me sequer. Só uma dentadinha no pão, o meu corpo reage logo. Mas se forem outros pães, já reage super bem. Ou seja, estes sinais são muito importantes para que tu vejas como é que o teu corpo reage aos diferentes alimentos. Não é comeres um bocadinho de pão e inchares um pouco e achares que és intolerante ao glúten. Isto não funciona assim. Ok? E depois o que é que acontece? Estes fundamentalismos fazem com que tu tires da tua alimentação coisas muito, muito importantes. É importante que tu avalies como é que o teu corpo se comporta e como é que ele responde aos diferentes alimentos que tu lhe dás diariamente. Outros sintomas: dores articulares, dores de cabeça constante. Isto são tudo sintomas que mostram que o teu corpo está com um nível de inflamação crónica já significativo. Okay? Ou seja, tu podes não ter nenhum problema de saúde já, mas não é suposto que tenhas dores de cabeça. Não são normais. Nem dores de corpo, nem dores articulares em lado nenhum. Não são normais. Obviamente, se tiveste uma lesão desportiva, um choque, um trauma, ok, está tudo bem e é normal que tenhas dores se não fizeste a recuperação necessária. Mas dores não são normais. Não é suposto que te dão as articulações aos 30 ou aos 40. Não é suposto que tenhas enxaquecas frequentes. Isto são sinais do teu corpo. Tu não estás bem. Que tal alguma coisa nos teus hábitos, nos teus comportamentos que tem que mudar. Fome. Fome emocional. Vontade de comer doces que nunca mais acaba. Isto são sinais que a tua alimentação não está boa. Não está boa. E não é restrição estares 2 ou 3 semanas sem comer doces. Não podes ver as coisas desta forma. E isso é uma forma muito infantil de ver as coisas. Se tu andas sempre com fome, se tu andas sempre com vontade de comer doces, é porque o teu corpo está com necessidades em termos de nutrientes que tu não estás a suprimir. Tu não estás a alimentar o teu corpo como ele precisa. O nosso corpo precisa de calorias, precisa de nutrientes, precisa de vitaminas, precisa de fibra, precisa de muita coisa para funcionar bem. Mas hoje em dia, com a moda das dietas e com a moda de comer menos é que interessa,
As pessoas têm alimentações muito deficitárias, muito escassas em muitos nutrientes. Por isso é que depois andam a tomar suplementações para a frente e para trás, porque não dão os nutrientes e as vitaminas que o corpo precisa para trabalhar bem. E depois, claro que o corpo precisa dessa energia e vai dar-te sinais de fome. E tu vais achar que ele está à procura de doces. Mas não. O teu corpo está à procura de energia e de nutrientes. Simplesmente, os doces são a cena mais prática, mais fácil e mais habitual que tu tens para comer. Então o teu corpo vai pedir-te aquilo que costuma comer. Mas é importante que tu percebas que o teu corpo precisa de nutrientes e precisa de quantidade de comida também. Precisa de comer o suficiente. E precisa de uma alimentação equilibrada e variada. E andar sempre com fome não é normal. Ponto final. E ainda podemos ir mais longe com dificuldade na concentração, dificuldade em descansar de noite, irritabilidade, dores musculares muito prolongadas sempre que fazes um treino. Tudo isto são sintomas que o teu corpo não está a recuperar bem. Os níveis de energia, os níveis de. Lá está, de recuperação não estão a acontecer como deve ser. Então o teu corpo, muito provavelmente, está no nível de inflamação já significativo. E é importante que tu hajas sobre isso, porque há muita coisa que depende de ti. Há muita coisa que faz parte de hábitos simples, mas que simplesmente as pessoas não os fazem. Ir para a cama e levantar a horas decentes e essencialmente à mesma hora, criar uma rotina de sono. Alimentação saudável todos os dias, não é 2 ou 3 vezes por semana, é comer bem todos os dias. Praticar exercício físico de forma regular e mexer o corpo regularmente também é fundamental. Há muitas coisas que as pessoas têm que fazer que não fazem. Porquê? Porque acham que os problemas de saúde só acontecem aos outros. Acham que se sentem bem, estão bem e que as análises deram os valores certos, estão dentro dos valores de referência e por isso está tudo bem. Não. Tu simplesmente fizeste análises e os resultados que te deram foram semelhantes aos resultados de uma população por si só já está em vias de ser doente, já está em vias de ter problemas de saúde. Uma população que já não é de todo saudável. A moral da história é que o teu corpo pode não estar a funcionar mal para ser doença, mas também não está a funcionar bem para ser saúde. E se tu continuares com os hábitos que tens neste momento, mesmo que hoje em dia ainda não tenhas problemas de saúde, tu vais ter luz no futuro. E é importante tu agir já sobre isso. Porque a doença, quando está diagnosticada, é o corpo a gritar, é o corpo a avisar-te que tem urgentemente que mudar. Mas antes disso, o teu corpo começa a falar baixinho, começa a falar mais alto, começa a falar cada vez mais alto, e quando a doença aparece, o teu corpo grita. Mas o problema já começou bem antes.